e que também envolve internet. Estou falando dos golpes digitais. Pois é, muita gente acaba caindo em armadilhas por conta de anúncios atrativos, que têm, por exemplo, produtos com preços muito baixos e que muitas vezes são feitos em páginas falsas. No Instagram, por exemplo, esses golpes se tornaram ainda mais comuns nos últimos anos. E o problema é que, à medida que o tempo passa, os criminosos digitais se adaptam e criam novas formas de golpe, cada vez mais sofisticadas e, o pior, convincentes. Esses crimes vão desde a invasão de perfis nas redes sociais até a clonagem de sites de grandes empresas que parecem verdadeiros, mas que, na verdade, são falsos. Então, para nos ajudar a entender como identificar e se proteger desses golpes, eu vou chamar o Guilherme Alves, da SaferNet, que já está aqui com a gente. Guilherme, boa tarde. Para começar, a primeira pergunta, Guilherme, que eu te faço. Como é que o usuário pode fazer para evitar que o seu perfil nas redes sociais seja clonado? Porque eu acredito, e a gente tem visto isso na prática, que dentre, né, Guilherme, todos os golpes que existem, uma gama de golpes, infelizmente, na internet, esse tem crescido muito. Quer dizer, perfis que são hackeados, que são clonados. Como é que a pessoa pode fazer, se é que tem uma forma que a gente, enquanto usuário, pode fazer para evitar, para não ser a próxima vítima? Muito boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde às pessoas que nos veem hoje. De fato, essa é uma temática que preocupa todo mundo, né? Acho que a gente pode pensar primeiro aí numa segurança do acesso às contas, né? Então, ter uma senha segura para acesso à sua conta e também utilizar o que a gente chama de verificação em 2 etapas, que é uma camada a mais de segurança que você consegue ativar lá nas configurações do Instagram e também de outras redes, outros aplicativos. Claro, muitas vezes as pessoas perdem o acesso ao seu Instagram porque elas foram furtadas ou roubadas. Então, também manter o seu celular seguro com uma senha de acesso ao celular também é importante. E, claro, numa situação em que você eventualmente desconfie que alguém entrou na sua conta ou que alguém está utilizando uma conta falsa, fazer a denúncia e avisar as pessoas ali mais próximas para que elas possam estar atentas também, né? Essas são algumas das estratégias que a gente pode pensar mais simples, que todo mundo consegue fazer e não são nada complexas para manter a conta mais segura. Um golpe que a gente tem visto muito, né, Guilherme? As pessoas roubam a conta de alguém e ali começam nos stories do Instagram a vender geladeira, forno, fogão. Quer dizer, eu acredito também, queria complementar e quero até que você me ajude a fazer isso, que a pessoa tem que ter um discernimento, um bom senso. Quer dizer, por que uma pessoa que trabalha com uma coisa completamente diferente, do nada, vai começar a vender fogão, geladeira pela internet? Então, é antes da pessoa ir ali e, eu quero comprar, ou já acabar dando ali o Pix, dando uma informação, é ela pensar, de repente até ligar para essa pessoa, fulano, eu vi que tu tá vendendo uma geladeira, é isso mesmo, não é? Acho que a pessoa ter essa calma também, esse discernimento na hora de agir, né? Com certeza, você deu dicas aí que são preciosas. Essa desconfiança evita muitos casos em que a gente vai pensar em golpes virtuais, né? Então, muitas vezes as pessoas são levadas ali pelo imediato, pela pressa, pela correria, a fazer uma compra num site falso, ou entrar, clicar num link, ou nesses casos que você sinalizou, né, de ver ali o perfil de uma pessoa que você conhece, que supostamente está vendendo alguma coisa, anunciando alguma coisa, e já clicar. Então, sim, a gente tem um pouco mais de calma quando a gente pensa em compras na internet, quando a gente pensa em transações financeiras, sempre fazer com calma, pensar antes, e nesses casos também, que a gente sabe que são golpes bem comuns, né, de anúncios de móveis, de eletrodomésticos sendo vendidos no Instagram, tentar conectar com a pessoa mesmo, ligar para a pessoa, falar com a pessoa no WhatsApp, tentar conectar com ela de outra forma, para saber se de fato é ela. Porque, às vezes, entre o tempo que a pessoa leva para criar um outro perfil ou para avisar as pessoas mais próximas que ela perdeu acesso à sua conta, o golpista já, de controle da conta, já postou, já fez vítimas. Então, isso geralmente é muito rápido, né? Então, isso é uma característica também desses golpes, né? Eles acontecem muito rapidamente e, por mais que a pessoa, às vezes, consiga já rapidamente ter, de novo, acesso, esse período pequeno de tempo já é suficiente para fazer algumas vítimas. Então, sim, desconfiar e confirmar com a pessoa antes de fazer qualquer tipo de transação, com certeza. E, Guilherme, falando agora de sites que têm ofertas aí muito atrativas,
Quer dizer, um produto que, por exemplo, a gente até já falou isso em outro momento aqui no Conexão, um produto que custa R$1.000, naquele determinado site, o mesmo produto, com as mesmas características, aparece por R$200. Quer dizer, a pessoa pensa, olha e pensa, nossa, que vantagem, vou economizar R$800. Quer dizer, não existe mágica nesse caso, né? Essa questão de observar o preço também é muito importante. Claro, aqui vale sempre o ditado popular, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Então, claro, se você vê um produto que custa 1.000 e está aparecendo num site que ele está custando metade desse preço, aí você pode pensar, por que está tão barato, né? Então, tentar confirmar isso também. É muito comum um tipo de golpe que envolve, às vezes, um site que é criado, isso pode ser criado muito rapidamente, anuncia alguns produtos, o golpista até envia alguns dos produtos para que as pessoas ali nas redes sociais ou no próprio site comentem que receberam, né, que bacana a promoção e tal, mas a imensa maioria das pessoas que comprou aquilo nunca vai receber. Então, a desconfiança aqui também, de novo, é importante. Está muito abaixo do preço, pesquisa a reputação daquele site, é uma empresa conhecida ou não é uma empresa conhecida, e na dúvida, claro, a gente se segurar, né? Não fazer um pagamento, uma transação, sem você ter algum indício de que aquilo é verdadeiro. E a gente talvez vai falar aqui um pouquinho dos anúncios também em redes sociais. Isso é um dos casos que a gente tem visto mais difíceis também, porque as pessoas recebem esses anúncios de produtos, de promoções, envolvendo páginas falsas, e por ser um anúncio, elas levam a acreditar que aquilo é verdadeiro, né? E aí as redes sociais, elas não têm sido eficazes em evitar que essas situações aconteçam. Então, tem sido uma situação bastante grave aí, que essa desconfiança tem sido cada vez mais importante para evitar essas situações, infelizmente. Isso, vamos continuar nesse assunto, Guilherme. Como é que a pessoa pode identificar se o anúncio de algum produto que está ali nas redes sociais, que está num site, como é que ela sabe que aquele anúncio pode ser falso? Então, que vão voltar, né? Quando a gente pensa em redes sociais, então, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, né, são as principais. Mas também Google, né, mecanismo de busca, existem os anúncios, né, então as pessoas, né, as empresas pagam para essas redes sociais para veicular anúncio de produto, de algum tipo de serviço para os usuários. Agora, infelizmente, os mecanismos que essas redes têm utilizado, né, para evitar anúncios falsos não são eficazes, então é muito comum a gente identificar, ver anúncios falsos. Então, o golpista cria uma página falsa, faz um anúncio, paga para a rede e aquilo vai circular para milhares, milhões de pessoas. Então, até aquela rede derrubar aquele anúncio, seja porque identificou que é falso, seja porque as pessoas denunciaram, muitas outras pessoas podem ter sido vítimas. Então, quando você vê um anúncio, é sempre importante tentar checar a origem, né? Se a página daquele anúncio é a página verdadeira daquela empresa, daquela organização, daquele influenciador, né? Isso também pode existir. Agora, de novo, também, essas redes não têm sido eficazes em também garantir para as pessoas quais são as páginas que são verdadeiras ou falsas, né? Antigamente, a gente tinha aquele selo azul, né? Um selo azul ao lado de alguns perfis que identificava quando aquela página era uma página verdadeira de uma empresa, por exemplo. Então, isso existia no Twitter, no Instagram e no Facebook. No Twitter, isso deixou de acontecer. Então, hoje, se a pessoa paga, ela recebe um selo azul. Então, isso não é mais nenhuma garantia de autenticidade daquela conta. Então, isso já não serve mais para nada no Twitter. No Facebook e no Instagram, ainda existe esse selo azul, mas a empresa não fornece mais para novos perfis. Então, nem todas as empresas verdadeiras têm aquele selo azul. Então, isso é muito confuso para o usuário de fato. Mas na dúvida entra no perfil, veja se aquele perfil é um perfil que tem seguidores, né, bastante, se você consegue identificar ali que é daquela empresa verdadeira, ou entra no site da empresa e verifica se lá tem algum lugar onde você pode ver quais são as redes sociais daquela empresa, antes de fato, fazer algum tipo de pagamento. São várias etapas que as pessoas precisam fazer, infelizmente, porque essas redes não têm sido eficazes em garantir a segurança dos usuários. Mas, infelizmente, isso é necessário se a gente quer aí garantir indícios mínimos de que aquele anúncio é um anúncio verdadeiro. Agora, claro, o teor do anúncio também é super importante. Então, de novo, a desconfiança para preços, produtos, né? A gente tem visto alguns casos que envolvem
anúncios em que você precisa pagar para receber um acesso vitalício a algum tipo de produto, um refil, alguma coisa do tipo, o que não é muito comum no mercado brasileiro, né? E agora, com a inteligência artificial, infelizmente, a gente já tem visto também anúncios falsos em que golpistas manipulam imagens de influenciadores, de atores, de atrizes, pessoas públicas, para dar mais veracidade para aqueles anúncios. Então, nem isso mais a gente pode acreditar. Então, a desconfiança tem que ser redobrada, ainda que sejam os anúncios. Ótimo alerta, Guilherme, até porque se, por exemplo, a pessoa comprar esse produto que, na verdade, nunca existiu, num site que também é falso, por óbvio, esse produto nunca vai chegar. Então, ela não tem o que fazer. Ela literalmente caiu no golpe, perdeu o dinheiro e não tem o que ela fazer, né? Porque não existe empresa, não existe produto. Nesses casos em que você fez alguma compra e não recebeu o produto, você pode procurar o PROCON da sua região, mas, de fato, se aquela empresa sequer existir, nem mesmo o PROCON consegue agir para, eventualmente, acionar a empresa, né? E aí, nesses casos, o que resta é a pessoa procurar uma delegacia para registrar uma ocorrência, né, com todas as informações que ela tiver disponível, prints, dados de quem, por exemplo, você fez o pagamento, né, dados da conta bancária que recebeu aquele pagamento, aquele Pix, ou, enfim, o boleto que você pagou, alguma coisa do tipo, e fazer o boletim. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes, na maior parte das vezes, as pessoas não vão reaver o seu dinheiro, né, as investigações elas são demoradas e quando envolve, de fato, casos em que a empresa não existe, ou quando é um site estrangeiro, por exemplo, fica mais difícil, de fato, de reaver o seu valor. Existe, no caso do Pix, a possibilidade de você acionar, né, o seu banco, a sua instituição bancária ou Banco Central para registrar uma ocorrência. Existem alguns casos envolvendo fraudes e golpes em que pode haver, sim, a devolução do Pix, mas aí depende de cada situação. A orientação procure o PROCON ou uma delegacia e, no caso de alguma transferência que você fez por Pix, ou se for um caso de algum pagamento com cartão de crédito, procure o seu banco também para acioná-lo e tentar, enfim, contestar aquela compra ou abrir uma ocorrência para que o banco investigue se houve indício de fato de golpe e fraude. Tá certo. Muito obrigada, Guilherme, especialista em segurança digital. Obrigada pelas informações, pelo teu alerta e seja sempre bem-vindo ao Conexão RS.